Gente, nós vamos dar início agora a uma sequência sobre saúde emocional e a vida espiritual. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de alguns conceitos, algumas ideias mais práticas sobre viver com Cristo e como a gente vai ter uma influência disso na nossa vida diária, também na nossa emoção. É bem interessante a gente tentar levantar então alguns conceitos básicos. Um deles é o que é saúde. E eu levantei então pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o que eles entendem como saúde. E ali é claro escrito o seguinte: é o bem-estar físico, social e emocional. Alguns autores hoje já têm colocado um pouco o espiritual, mas não decorrente da parte da espiritualidade cristã, mas muito em decorrência da medicina chinesa. Quando a gente coloca que nós temos uma saúde emocional, uma saúde social e uma saúde física, é como se a gente estivesse dividindo o ser humano em 3 grupos diferentes. Só que o que a gente precisa entender é que um tem relação com o outro, ou seja, alguns aspectos do meu físico, da minha vida física, da minha doença ou ausência de doença, ela vai interferir na parte da emoção, assim como ambos vão interferir na minha relação social. Então isso é importante. Quando a gente pega um adolescente, ele está entrando na fase da adolescência e ele começa então a ter aquelas alterações por conta dos hormônios, então é bem comum você ouvir uma menina dizer assim: ai, tem horas que eu tô tão feliz, tem horas que eu tô tão triste, né? E isso é normal, né? Isso não é doença, isso faz parte dessa alteração hormonal que tem acontecido por conta do crescimento e desenvolvimento. Mulheres que têm TPM, né? Também é normal, isso não é uma doença, não é um problema de ordem de natureza patológica, simplesmente faz parte. É claro que algumas precisam de vez em quando de uma ajuda, mas não é uma doença em si, mas ela altera a nossa emoção. São condições físicas que alteram a nossa emoção. Assim como existem algumas doenças, né? Doenças da tireoide, tanto o hipertireoidismo como o hipotireoidismo, tem uma influência muito forte sobre a emoção. Então, quem tem o hipertireoidismo, muito aquele estresse, aquela agitação, e aquilo tem uma interferência social. Às vezes, a pessoa é tão agitada que quem está do lado sente e percebe aquilo, né? E sofre junto com essa pessoa, né? Assim como o hipotireoidismo, é aquela pessoa mais down, mais quieta e muito cansada, sempre dormindo. Então, são algumas características da doença, mas que afetam a parte da emoção e a parte social. Anemias que atrapalham nossa condição física, né? Hemorragias que atrapalham a parte social. Isso é bastante comum. Mas existem algumas doenças que elas são mais da parte psíquica, da parte da nossa emoção, ou são suscetíveis por conta das nossas emoções. Então, as doenças psicossomáticas, doenças da psique que vão interferir no nosso corpo, né? Ou uma diabetes que pode ser complicada por conta da parte emocional, né? Existem relatos bastante significativos de que é difícil tratar de um diabético quando ele não tem a emoção equilibrada. Isso é bastante comum no consultório. A pessoa passou no médico, então ele fez lá o tratamento, a diabetes está controlada, esse paciente chega no nosso consultório, vem fazer uma extração e por conta da emoção acaba descontrolando a diabetes, acaba descontrolando a pressão, né? E aí a gente vai precisar então trabalhar na parte emocional desse paciente. Doenças de pele por fundo emocional também existem com muita quantidade. Assim como evolução de um câncer, né? A Agnes fez vários comentários já comigo, né? De pacientes que estavam com um grau de câncer, com metástases, com bastante complicações, mas que por conta da sua emoção, por causa da fé, por causa da espiritualidade delas, principalmente, elas acabam levando um tratamento muito mais longo e tem uma evolução, um prognóstico até relativamente bom diante de um quadro muito ruim. Por
outro lado, pessoas que têm um prognóstico bom no seu tratamento, que as medicações já são mais eficientes, ou tumores que não são tão agressivos, mas que por conta da sua emoção, em poucos meses acabam falecendo, né? Eu tive uma experiência bastante interessante com uma paciente que eu contei essa história da Agnes, eu contei para ela, e pouco tempo depois ela foi diagnosticada com um tumor. E ela falou assim, a primeira coisa que eu lembrei foi da nossa conversa. E eu, pessoalmente, não lembrava mais dessa conversa com ela, né? Mas ela lembrou dessa conversa. E isso foi extremamente importante para ela conseguir se organizar e conseguir sobreviver a um período complicado que é um tratamento de câncer, né? O estresse, principalmente, hoje tem sido um agente bastante grande de ansiedade, de outros problemas dentro da nossa sociedade. E a gente percebe que isso, junto com o Covid-19, né, junto com o coronavírus, acabou fazendo uma coisa, gerando bastante complicação dentro da nossa sociedade. Então, uma sociedade que já era ansiosa, uma sociedade que já era bastante suscetível a angústias e vários outros problemas, e a gente com essa coisa da mídia de toda hora se falando somente em problemas, em coisas ruins e depressivas, acabou levando muita gente ao medo, à angústia, à ansiedade, elevou a insegurança, o desespero, uma dificuldade de concentração ou mesmo a solidão gerada por conta do isolamento e por conta do afastamento, né? Então, diante desse quadro, como é que a gente vai conseguir trabalhar nossa emoção e nossa parte espiritual como cristãos mesmo, né? Quando a gente pega só aquela parte da saúde emocional, vamos separar um pouquinho a parte física, hoje nós temos algumas correntes dentro da psicologia que acabam complicando ou colocando em cima de nós pesos muito grandes. Uma delas é que eu preciso ter um bem-estar emocional, eu preciso sempre estar bem. E essa exigência, ela está matando a nossa sociedade, porque não é a nossa realidade, não é isso que a gente vive, né? Eu não vou conseguir estar 100% feliz em todos os momentos da minha vida. Então, essa corrente que diz muito sobre a felicidade, né, o que importa é que eu seja feliz, o que importa é que eu esteja bem, né? E às vezes é bastante egoísta, porque se o outro está bem ou não está bem, não importa muito, né? E aí começa a ter o que você vai te fazer feliz. Nós começamos então a trabalhar em alterações do meu corpo. A minha estética tem que ser perfeita, os meus dentes têm que estar perfeitos, eles têm que estar totalmente alinhados, eles têm que estar com formato perfeito, muito brancos, né? E a gente começa a ver algumas atrocidades dentro da nossa área da odontologia, né? Absurdos que quando a gente olha aquilo, a gente fala assim, meu Deus, o que estão fazendo com as pessoas, né? E algumas pessoas acham e acreditam mesmo que se elas tiverem aquele dente naquele formato, se elas tiverem ausência de rugas, então usando a harmonização facial, com o uso de botox, o uso de ácido hialurônico, elas vão ser felizes. Mas não é bem isso que acontece no dia a dia. A gente começa a perceber que a angústia continua, que o estresse continua, né? A exigência de que eu sempre tenho que estar 100% feliz todos os dias. E aí eu percebo que eu não tenho essa capacidade, eu não consigo nisso. Então eu vou partir para terapias, eu vou partir para que eu realmente, então, eu estou sempre doente porque eu não consigo ficar feliz 100% das vezes. E aí nós acabamos entrando com o uso de medicamentos de vários tipos, né? E alguns até bastante problemáticos com tarja preta. Quando a gente pensa na saúde emocional, existe uma linha também que trabalha muito com a inteligência emocional, ou eles chamam inclusive isso de coeficiente emocional. Há muitos anos atrás a gente trabalhava muito com QI, ou seja, a coeficiente de inteligência. Então eram pessoas extremamente inteligentes, que resolviam cálculos matemáticos absurdos, que tinham uma capacidade de falar muitas línguas, e elas eram então colocadas como pessoas extremamente inteligentes dentro da sociedade. Começou-se a avaliar
de que essas pessoas, às vezes, na emoção, elas não tinham aquele rendimento todo que se esperava ou que elas tinham dentro da parte da inteligência, do conhecimento. Então entrou muito essa questão da inteligência emocional e de todo esse conhecimento. Tem um autor que chama Goleman, esse cara, ele é praticamente o pai da inteligência emocional. Existem relatos anteriores sobre isso, mas ele é a pessoa que mais se tem referência. E ele fala de que você precisa ter um autoconhecimento, ou seja, conhecer as tuas emoções para conseguir trabalhar de uma forma que elas te satisfaçam mais. Você precisa aprender a administrar as emoções que você tem no seu dia a dia. Que você precisa ter uma automotivação quando você está diante de problemas. Uma empatia com pessoas para que você consiga entender o que elas estão vivendo. E precisa ter uma arte no relacionamento para saber lidar com as emoções das outras pessoas. Isso realmente não é fácil, né? Eu lembro de um episódio dentro do consultório em que compareceram 4 pessoas que não estavam marcadas numa manhã e todas elas com alguma alteração de emoção pesadas, pessoas difíceis da gente se relacionar. E aí chegou uma quinta. E aí o Alex chegou no meu consultório e falou assim: eu não aguento mais. Eu preciso que você me ajude a tratar dessa pessoa, porque agora eu não tenho mais condições de aguentar uma 4ª pessoa com problemas emocionais aqui dentro. Então, isso acaba atingindo a vida dos outros quando a gente tem é bastante down, é bastante pesado, né? Quando a gente olha para a Bíblia, então a gente vai começar a perceber que principalmente um personagem, Davi, que ele expressa de uma maneira muito clara em seus poemas o sentimento que ele tinha de angústia, de tristeza, de felicidade. E é interessante, vamos pegar alguns textos dele. No Salmo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Veja, são pedidos que eu acho que muitas vezes nós mesmos fazemos para Deus também, quando temos algum conhecimento dele. No Salmo 10, no versículo 1, ele diz: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Quantos de nós já não vivemos angústias em que a gente não conseguia entender o porquê? Não entendia a relação de tudo isso, o que a gente estava aprendendo com tudo aquilo. Continuando no Salmo 22, o versículo 1 e 2, diz o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Veja como é normal, é como se nós estivéssemos vivendo isso também. Nós vivemos esse tipo de situação diariamente ou talvez mensalmente, não podendo ter aquela felicidade que se prega hoje em dia o tempo todo, porque todos nós temos essas angústias, essas tristezas. Ainda no Salmo 28, versículos 1 e 2, ele diz: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando eu clamo por ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. É interessante isso. É como se ele chegasse bem perto de nós, dentro da nossa humanidade, dentro da nossa relação normal de vida, que é uma coisa que realmente acontece. Nós temos problemas, nós vivemos diversas situações que nos angustiam, que nos dão ansiedade. Hoje com o Covid, puxa, vou ter ou não ter? Se eu sair de casa eu vou ser contaminado? Se eu atender um paciente eu posso ser contaminado? Se eu for contaminado, eu vou ter uma forma branda ou eu vou ter uma forma mais agressiva? Isso nos angustia, isso faz parte da nossa vida e nós vamos precisar aprender a lidar com essas situações. De novo, é contrário daquilo que o mundo tem pregado hoje. Jesus mesmo, vamos pegar o que Jesus disse,
Ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Foi quando ele começou a falar diretamente sobre a saída dele, sobre a morte dele na cruz. E ele termina dizendo esse texto: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Esse texto é um texto que me fala muito ao coração. E é um texto que começa a me fazer refletir de que angústias, tristeza, decepções, solidão, elas fazem parte da nossa vida. Isso faz parte, são momentos em que a gente também vai ter oportunidade de ter crescimento espiritual, de ter crescimento na maturidade emocional, de aprender a lidar com coisas novas. Quando eu olho para a minha vida, eu vivi alguns momentos de angústia e eu posso dizer que foram os momentos que eu mais cresci. Não foram os momentos felizes que me fizeram crescer e desenvolver o meu caráter, mas foram esses momentos de dificuldade, de morte, de luto, de tentar entender como lidar com uma criança doente, que me fizeram crescer e hoje eu posso ser usada por conta disso. Isso é exatamente o que Paulo fala. Em Romanos 5, de 1 a 5, ele diz o seguinte: tendo sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que significa? Uma vez que nós já recebemos o perdão de Deus pela fé em Cristo, então nós temos agora a paz com Deus. Nós fomos reconciliados com Cristo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem tivemos então acesso à fé, a essa graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja, Paulo ele não fala que assim, gente, a alegria produz um caráter aprovado. A felicidade produz um caráter aprovado. Não, ele fala da tribulação, daquilo que são as dificuldades do nosso dia a dia, das nossas, daquele momento em que nós temos angústia, que nós temos ansiedade. E Deus vai trabalhando o nosso caráter em cima dessas condições. Eu vou contar uma parte do que aconteceu quando os meninos eram pequenos e o Christian toda hora era internado em um hospital e a gente tinha que organizar tudo isso. Foram momentos em que eu aprendi a viver feliz ou tranquila, apesar de estar com uma criança internada no hospital. De entender que naquele momento eu dependia totalmente de Deus. Não dependia mais daquilo que eu queria, mas dependia daquele Deus em quem eu tinha confiança. E você começa a ver, quando eu analiso essa fase da minha vida, e às vezes eu conto só pedaços, as pessoas ficam angustiadas. Eu falo assim, não, mas eu não sentia angústia naquele momento, porque eu sabia que Deus estava na direção disso. E Ele estava me trabalhando. Eu dou graças a Deus por cada momento desses, porque eu aprendi muito, muito, muito a viver na dependência de Cristo. A entender, por exemplo, que o meu momento com Cristo, o momento com Deus, e que muitas vezes a gente tem aquele nosso hora silenciosa, ela tinha que ser o dia inteiro, porque eu não tinha um momento para estar sozinha com Deus, porque eu estava rodeada de 3 filhos que precisavam da minha atenção, e um que precisava muitas vezes da internação ainda. Então, foram momentos em que a gente cresceu muito, inclusive como família e na dependência de Cristo. Saber que Deus cuida de nós, saber que Deus realmente é aquele que nos direciona. Isso foi um momento muito importante para nós. Vamos pegar um exemplo de Jó na Bíblia, né? E é interessante porque Jó era um homem que tinha uma família muito, parecia pelo menos muito querida, muito joia, né? Os filhos, eles almoçavam e comiam um na casa dos outros, ou seja, era uma coisa que pelo menos me atrai, eu acho interessante isso, né? Ele era próspero, tinha muitos bens, tinha muito gado, tinha muitos servos. E um dia, então, o Senhor disse a Satanás, isso está em Jó 1:8, reparou no meu servo Jó?
Não tem ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Veja, eu adoraria que Deus tivesse esse testemunho a meu respeito, né? Seria fantástico. Eu acho que não chego a esses pés, mas ok, vamos lá caminhando nisso. Mas Deus permitiu que Satanás colocasse a mão. E ele acabou perdendo os filhos, perdendo o gado, perdendo os servos. A esposa os distratou. E os 3 amigos dele, quando viram essa situação acontecendo, foram lá tentar consolá-lo. E a Bíblia diz o seguinte no final do capítulo 2 de Jó: cada um rasgou o seu manto dos 3 amigos e colocou terra sobre sua cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele, com Jó, e durante 7 dias e 7 noites. E ninguém disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Quando a gente lê todo o livro de Jó, a gente vê os questionamentos que Jó fez, inclusive em relação a Deus. Por que isso? O que eu fiz para merecer todas essas doenças, para merecer todas essas perdas que eu tive? Mas é interessante chegar no final do capítulo 42 de Jó, no versículo 5, ele diz a Deus: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando a gente lê o final do capítulo livro de Jó, a gente percebe que ele tem todo o retorno de tudo isso que ele acabou perdendo. Mas ele viveu e ele cresceu nisso. Vejam, meus ouvidos já tinham ouvido, era essa a experiência que ele tinha, mas agora ele tinha visto, ele percebeu quem era Deus, ele teve uma experiência com Deus, com o sofrimento que ele viveu, mas ele teve essa experiência em Deus e isso fez crescer. Então, muitas vezes a gente pensa, mas por que tanto sofrimento, né? Eu lembro muito de uma professora de escola bíblica nossa, a tia Margarida, Tante Porman para muitos, e quanto sofrimento essa mulher teve. O marido morreu de lepra, o filho morreu de lepra, a filha também teve lepra, e numa época em que não existia INSS, então ficou totalmente desamparada financeiramente. Muitos irmãos tiveram que ajudá-la. E ela, aos 80 anos, depois de ser um exemplo para muitas pessoas, tanto na nossa igreja quanto na igreja de Diadema, ela disse ao pastor Valde assim: eu ainda tenho muito que aprender com Jesus. Talvez a gente tenha que passar por alguns sofrimentos para aprender com Jesus, aprender quem Ele é. E é interessante que Filipenses nos diz o seguinte: não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse texto, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, já me fez refletir muitas vezes. Eu posso ter paz mesmo que nada pareça ser tão interessante, mesmo que eu não tenha motivos de ter alegria, mas eu posso ter paz. Eu posso ter paz porque eu estou olhando para Cristo, né? Eu posso ter paz porque Ele tem a direção de tudo isso, né? E continuando esse texto diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno, pensem nessas coisas. Muitas vezes a nossa ansiedade começa a atrapalhar a nossa vida e a gente começa a só olhar para o lado negativo, que todas essas coisas não vão nos ajudar e por que a gente está vivendo esse momento tão difícil. Mas quando a gente olha para Deus, a gente começa a ter paz, mesmo que a gente não entenda o porquê daqueles momentos. No Salmo, voltando para Davi novamente, ele diz o seguinte: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Davi também fala assim: coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança.
Talvez um ponto que seja bem importante para nós é que a gente comece a colocar em Deus a nossa confiança. Permita que Deus nos dirija o tempo todo. Permita que Deus realmente viva em nós e nos transforme a nossa vida. Que nossa vida seja cada vez mais parecida com Ele, mesmo que isso seja por meio de tribulações, mesmo que seja no meio da angústia, mesmo que seja no meio do coronavírus, mesmo que seja perdendo algumas coisas. Um segundo momento que também nos causa muita angústia, muita tristeza, mas talvez nós sejamos um pouco mais culpados nisso, é decorrente de pecados, decorrente do afastamento de Deus. O nosso pecado, ele nos afasta totalmente de Deus. Deus é santo, nele não existe pecado. Então, o nosso pecado acaba nos afastando dele e nós ficamos longe da graça e da misericórdia de Deus. De novo, nós vamos usar Davi. E Davi diz assim no Salmo 32, nos versículos 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. É interessante porque esse pecado dele, ele foi crescendo, né? Não é um pecado único. Quando a gente lê ali no texto que diz respeito a esse pecado, diz o seguinte: na época da primavera, os reis saíam para a guerra. Só que ele mandou o comandante dele para a guerra e ele ficou em casa, bonitinho ali, dormindo. Aí um dia acordou de manhã e viu uma mulher bonita tomando banho. E aí ele quis ter ela como sua esposa, apesar de ter várias mulheres já no seu harém, né? Mas você percebe que ele não foi para a guerra como deveria ter ido, e ele também aí cobiçou a mulher do próximo. Acabou tendo relações com ela e teve ela acabou engravidando. Então ele chama o marido dessa esposa e Urias vem. E é interessante que Urias não vai para casa. Ele, apesar de ter sido incentivado por Davi, apesar de Davi tê-lo embebedado para que ele fosse para casa, para que não precisasse fazer mais nada, mas visto que não tinha acontecido nada disso, então Davi teve que cometer mais um pecado. Então ele manda que Joabe o coloque numa posição para que ele seja morto. E é interessante que depois disso, então, ele recebe a Batseba como sua esposa após o luto. É interessante que quando o profeta vai lá e vai tratar, ele vai falar a primeira coisa assim: Deus está chateado com você ou está sentindo pelo seu pecado porque você matou Urias, né? Ele não matou diretamente, mas ele mandou colocar numa posição em que Urias fosse morto. E a gente vê nessa história que um pecado levou a outro, que para justificar um primeiro pecado você acaba cometendo mais outro. E quando a gente vai ver, a gente está todo enrolado. Davi precisou de um profeta para contar uma história para ele reconhecer o seu pecado. No Salmo 51, que diz respeito à confissão de Davi por conta deste pecado, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ainda no Salmo 51 ele diz o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Às vezes eu me pergunto assim, como que Davi pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus com tantos problemas, né? E é interessante que talvez a maior característica de Davi é que, apesar do pecado que ele cometeu, ele teve a humildade de, quando confrontado por Deus, confrontado através do profeta Adão, ele reconhece o seu pecado e ele reconhece que ele estava errado e precisava se reconciliar com Cristo. E muitas vezes esse é um grande problema nosso. Nosso orgulho não nos permite essa reconciliação.
nem permite que a gente enxergue sequer que nós estamos pecando e que esse afastamento está nos trazendo tribulação na parte espiritual, na parte emocional e muitas vezes na parte física também por consequência. A Bíblia é muito interessante e ela coloca para nós alguns textos que são interessantes ali de Salmos. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Isso está no Salmo 26 e é próprio Davi que escreve. Já no Salmo 139, ele completa isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige pelo caminho eterno. É bastante interessante quando Davi coloca assim: Deus, olha para mim e vê se naquilo que eu estou fazendo tem alguma coisa errada. Eu estou indo pelo caminho errado? Eu estou te ofendendo, Senhor? Talvez seja uma pergunta que nós pouco fazemos e poucas vezes nós pensamos tão longe, tão profundamente. Mas em 1 Coríntios 11, ali onde nós temos o texto da ceia, tem um momento em que Paulo escreve o seguinte: examine-se a si mesmo. Mais para frente um pouquinho, já no versículo 31, ele diz: se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Então, diante disso, diante de vários textos que nós lemos agora, é importante que a gente tenha o cuidado de se examinar, de olhar para si e dizer: puxa, eu sou um homem pecador. O que eu preciso corrigir? Deus, me mostra aquilo que eu estou fazendo errado, para que eu possa voltar a ter a alegria, voltar a ter a felicidade. E é interessante que talvez é um dos únicos momentos em que realmente se escreve sobre felicidade na Bíblia, mas é justamente Davi que escreve isso no Salmo 32, que é o salmo também relacionado à sua confissão de culpa. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Veja, o pecado, ele nos oprime, ele nos traz pesos na vida. E Deus permite que a gente tenha uma reconciliação com Ele. Ele nos perdoou. Através de Jesus na cruz, houve perdão, houve essa ruptura. Houve um momento em que a gente pôde ter novamente o perdão e ter essa reconciliação com Cristo. Como isso é importante, ter essa unidade novamente com Deus e ter essa paz com Deus que é acima de todo entendimento. Quando a gente pensa em tudo isso que nós colocamos inicialmente a respeito de tribulações que vão trazer um caráter aprovado, mas também nosso pecado que uma vez perdoado nos traz reconciliação e alegria e paz e os próprios frutos do Espírito novamente, é interessante a gente pensar num texto de Hebreus que diz o seguinte: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gosto desse texto porque ele me diz duas coisas. Primeiro, que nem tudo que me atrapalha na corrida, olhando para Jesus e querendo ser próximo daquilo que Jesus foi aqui na Terra, não é só o pecado. Existem outras coisas que nos atrapalham. E às vezes, nessas coisas que nos atrapalham, a gente acaba também perdendo o tempo de ter momentos agradáveis na presença de Deus e na bênção de Deus que Ele quer para a nossa vida. Mas eu queria que a gente, então, nesse momento, tivesse essa disposição de nos livrar de tudo isso, do pecado e daquilo que nos atrapalha, e olhando para Cristo. Lembrando, como diz um pouquinho mais para baixo no livro de Hebreus, capítulo 12,
Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É interessante, ninguém de nós gosta de ser disciplinado, ninguém de nós gosta de receber um castigo, ninguém de nós gosta de passar por tribulação, ninguém de nós gosta de reconhecer o seu pecado. Nada disso é bom, nada disso parece ser legal, mas quando a gente consegue passar por toda essa fase, nós começamos a ter um crescimento e a gente começa a olhar para trás da nossa vida e dizer assim, puxa, eu cresci mais um pouco. E como é bom quando a gente pode ver esse crescimento na nossa vida espiritual. Crescimento esse que se chama santificação, no processo longo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Uma coisa que eu queria finalizar. A gente pensa sempre em saúde, eu tenho que estar totalmente bem fisicamente, totalmente bem emocionalmente. Mas é interessante quando a gente vê algumas pessoas no final da sua vida, muitas vezes sem força física, porque a doença tomou, por qualquer que seja, envelhecimento, câncer ou qualquer outra doença. Mas elas estão em paz com Deus, espiritualmente fortes, espiritualmente saudáveis. Então, todo o resto não é tão importante. E todo o resto se torna secundário e elas continuam impactando as nossas vidas, porque elas tiveram um relacionamento muito forte com Deus. Meu desafio é, que tipo de saúde você quer ter? Você só quer ser feliz? Ou você quer ter uma vida profunda com Cristo e uma experiência profunda, onde nós vamos ter os frutos do Espírito, o amor, a alegria, a paz e tantos outros que estão descritos ali em Gálatas? Meu desafio é, busque aquilo que realmente vem de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e trazer para nós essa paz que excede a todo entendimento, independente das situações externas que vivemos.